Hoje a gente tem que ter cuidado quando entra nessas questões, porque é um campo em mutação, em transição, de maior complexidade, onde as fronteiras estão cada vez menos tão nítidas, né? Quando a gente está falando de organizações sociais, terceiro setor, OCIPs, movimentos sociais, movimentos populares, e mesmo quando a gente fala de organizações estatais, públicas estatais, a gente está falando do campo da institucionalidade da sociedade, né? Do campo da institucionalidade na sua diversidade. E o que a gente vê é que o campo da institucionalidade ele tem se complexificado muito recentemente. Isso é, as identidades que antes eram muito claramente definidas, hoje não são mais tanto, tem algumas fronteiras meio fluídas, né? Então, o que é um movimento social, o que é uma ONG, por exemplo? Isso nos anos 80, ainda que ONG não fosse um termo ainda muito difundido, mas se quiser pegar início dos anos 90, ONG era uma coisa muito claramente definida como identidade crítica, voltada a um novo tipo de enfrentamento de problemas, um vínculo muito forte com direitos humanos, com os pobres, com o enfrentamento da pobreza, com o combate à violência, promoção de direitos humanos. Os movimentos sociais tinham toda uma conotação mais de organização de massa, que organiza setores da população que vivem em situações de exclusão, de vulnerabilidade, com base nos seus interesses, demandas e direitos. Enfim, essas fronteiras hoje são muito mais fluidas. Terceiro setor é um pouquinho mais complicado, né? Enquanto o ONG vem de uma definição de um campo político muito claramente posicionado na sociedade, terceiro setor é um jargão que vem do terceiro setor norte-americano, vem dos Estados Unidos, essa nomenclatura, né? E vem no governo Fernando Henrique pela mão da Ruth Cardoso, que coordenava a Comunidade Solidária, especialmente no meio da primeira para a segunda gestão do Fernando Henrique Cardoso. Ela acaba sendo, a Ruth Cardoso e o programa Comunidade Solidária acabam se tornando um pivô de articulação de setores empresariais e setores sociais que não se identificavam com a politização das ONGs, no sentido mais radical, digamos, do termo, nem com movimentos sociais, nem com o setor filantrópico ligado a igrejas, muitas vezes, e queriam uma articulação, queriam construir no Brasil uma articulação na sociedade civil que não fosse vinculada nem aos campos mais à esquerda, que era o caso das ONGs, movimentos sociais, etc., nem o campo das igrejas, etc., e queriam que o setor empresarial se envolvesse nisso. Então, vai funcionar como um pivô para elaboração e aprovação da lei das OCIPs, né, da lei das OCIPs, que é de 99, e vai articular ao torno do programa da Comunidade Solidária uma série de atores desse tipo. Daí começa a se propagar no Brasil o termo terceiro setor, que antes sequer existia. Então, quando começa a falar em terceiro setor no Brasil, a gente está falando, naquele período especialmente, e hoje não muito diferentemente, é um termo em desuso, aliás, é bom dizer que tem grandes atores nacionais que usam esse termo, que estão crescentemente não usando mais. Então, o termo terceiro setor é um termo em desuso, ele vai cair muito em descrédito. Porque ele um pouco comeu do próprio veneno. O que era o terceiro setor? Eram todas as organizações, institutos e fundações empresariais e ONGs que não se identificavam com a visão política crítica de transformação social do campo ONG propriamente dito. Tinha uma visão menos, eu tenderia a dizer, menos radical de mudança. Queriam fazer o bem em algum campo específico, mas fazer esse bem num campo específico não estava necessariamente articulado com uma visão crítica e alternativa de sociedade. O CIP, na verdade, é uma ONG, é uma organização da sociedade civil, não só ONG, pode ser uma ONG, pode ser um movimento social, qualquer organização civil sem fins lucrativos, pode ser um movimento social ou uma ONG, ou uma entidade filantrópica, se quiser, digamos, que busca, junto ao Ministério da Justiça, se qualificar como OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, né, que é uma figura recente no panorama jurídico brasileiro, que tentou normatizar um pouco essa coisa com a lei das OCIPs, que é de 99, Fernando Henrique Cardoso, que era a tentativa de criar um marco regulatório para regular o financiamento público das organizações da sociedade civil. Eu digo tentativa porque ele em larga medida, fracassou, uma lei daquelas que não pegou o número de OCIPs, eu não estou acompanhando hoje, mas ele é quase insignificante diante do que é o universo de centenas de milhares de organizações que a gente tem na sociedade civil brasileira, e tem pouquíssimas organizações qualificadas como OCIP. Ainda assim, para tu ter acesso a alguns tipos de recurso público, tu tem que ter OCIP. Alguns programas federais, e crescentemente se exige que tu seja OCIP. Mas é um processo relativamente
fácil de ser encaminhado em termos administrativos, ainda que nem sempre saia com facilidade a tua qualificação de OCIP, né? Mas OCIP, na verdade, é meramente um qualificativo jurídico, assim como tem de utilidade pública federal, estadual, é só um outro desse tipo. Então, ele não te diz que tipo de organização tu é, ele só diz que tem aquele título. O termo que cresce hoje em uso quase indiscriminadamente é um guarda-chuva amplo, onde cabe todo mundo, que chama OSC, quer dizer, a Organização da Sociedade Civil. Hoje a gente fala em organizações da sociedade civil, designa tudo, desde movimentos de base comunitária, movimentos sociais estruturados, o setor ONG, ligado ou identificado com a Associação Brasileira de ONGs, a BONG, organizações ecumênicas na área social, né, de igreja ou ecumênicas, né, institutos e fundações empresariais, né, tudo isso, todo mundo que está na área social, intervindo em função do interesse público, digamos, hoje é chamado de Organizações da Sociedade Civil. É uma organização da sociedade civil. E então se criou um guarda-chuva enorme com isso, dentro do qual tu tem subcampos. Então, dentro do campo vasto de OSC, de Organizações da Sociedade Civil, você tem o campo das ONGs, articuladas a BONGs, tem o campo dos movimentos sociais, e dentro dos movimentos sociais tem uma fragmentação enorme de subcampos de movimentos sociais urbanos, rurais, identitários, ou de base territorial, ligados ao meio ambiente, ou ligados à energia, ou etc, etc. No campo, tem um campo de entidades vinculadas a igrejas diversas e movimentos ecumênicos, né? Você tem institutos e fundações do campo empresarial, é um outro subcampo, e assim por diante. Bom, na realidade a gente está sempre muito preocupado em classificar este campo das organizações sociais ou das ONGs, né? Principalmente do ponto de vista da construção jurídica. E me parece que o que mais define e classifica e diferencia as organizações entre si não é a sua classificação jurídica, e sim a tradição da onde ela emerge, qual é a história e qual é a tradição. Portanto, para a gente entender o campo das organizações da sociedade civil, que é tão amplo e tão diverso como a própria sociedade civil, né? A mim me parece que a gente tem que usar muito mais um recorte da antropologia social, da etnografia, do que um recorte jurídico de catalogar do ponto de vista do estatuto jurídico de cada uma das organizações. Então, este campo é um campo vasto, aí dentro tem de tudo, é necessário dizer isso, tem desde organizações extremamente admiráveis, né, que fazem muita coisa com pouco recurso, até organizações muito grandes, poderosas. Existe ONGs, né, segundo alguns pensadores brasileiros, né, mais poderosas às vezes que algum estado, que um governo inteiro, né, e que talvez não se justifique muito a sua existência, né. Então, querer conceituar isso é uma pretensão assim bastante grande, né. Agora, dá para olhar para este universo tão complexo e dizer dele uma série de organizações que tem aí dentro que se aproximam. Por exemplo, organizações sociais, né, se diferenciam quando elas são organizações que estão previstas em lei ou quando elas emergem da voluntariedade dos seus membros, né? É isso que diferencia, por exemplo, o sindicalismo, as federações e confederações, as organizações corporativistas e o sistema S das organizações do terceiro setor, por exemplo. Uma está prevista em lei, inclusive são financiadas com imposto que o Estado coloca para financiar essas organizações. Portanto, elas não existem com caráter voluntário, facultativo e por decisão dos seus sócios, e sim por uma imposição de lei. É o caso do Sistema S, é o caso dos sindicatos, é o caso das federações e confederações de trabalhadores, de empresas, né, e assim sucessivamente. O segundo campo é o campo, então, das organizações que resultam da voluntariedade dos seus membros, que é aqueles que optaram por ingressar neste campo e de formar uma associação. Este grande universo também é imenso no Brasil, imagina-se que são 300 mil organizações, né? Podia fazer uma divisão importante entre eles, uma clivagem muito distinta. Aquelas organizações cuja agenda são os seus integrantes, os seus membros, portanto, elas trabalham para a agenda dos seus sócios, que é o caso, por exemplo, de um clube social como a Sojipa, o Leopoldina Juvenil, compreende? A sua agenda é beneficiar os seus sócios.
E outra coisa é uma organização que reúne pessoas cuja pauta é uma pauta pública. Eles querem beneficiar ou o meio ambiente, ou a criança pobre, ou o idoso, compreende? Então a sua agenda é uma agenda que não é o auto-benefício dos seus integrantes, e sim o bem comum. Neste campo, então, que é o que nos interessa, das organizações associativas, voluntárias, facultativas, renunciáveis, se eu quiser encerrar a ONG, eu posso a qualquer momento fechá-la, né? Nós poderíamos então dividir essas associações que têm uma agenda pública em vários grupos. São 5 grupos distintos, né? Que nasceram em etapas diferentes e cuja agenda é distinta entre si, né? Mas esses grupos, eles são candidatos a todos eles serem integrantes daquilo que nós hoje estamos chamando de terceiro setor, né? Existem as organizações que nasceram com perfil de militância política, né? Portanto, a sua pauta é pública e a reunião dos seus sócios é facultativa, né? Existem aqueles que nasceram com perfil de ONG, porque a sua pauta era o meio ambiente, então é aí que nasceu o conceito de ONG, né? Existem as associações que são de prestação sistemática de serviços, que são o caso das entidades filantrópicas de assistência social, que, portanto, ou atende escola, ou saúde, ou assistência social, ou terceira idade, né? Portanto, ela presta um serviço para esse público. Este é um outro agrupamento, né? Tem ainda as associações voluntárias que trabalham por advocacy, ou seja, elas se reúnem porque elas defendem uma causa. A minha causa, por exemplo, é defender os direitos humanos, então eu me filio à Anistia Internacional, por exemplo. A mim me parece que o terceiro setor reúne este grupo que é facultativo, cuja agenda é pública, mas que em alguma medida tem uma agenda, tem uma proposta de mudança social, de câmbio social. Eu quero ou transformar uma causa, ou transformar o mundo, ou atender uma demanda que do jeito que está não está sendo atendida, uma agressão ao meio ambiente, a criança de rua, a mulher que é vítima de violência, compreende? Então, o terceiro setor, ele tende a reunir organizações, sejam elas do status quo, ou sejam elas de origem marginal e periférica no sistema, mas que foram ganhando legitimidade ao longo dos anos 80 e 90 e foram se legitimando e ganhando financiamento e acesso ao Estado, acesso a recursos públicos, acesso a recursos internacionais. Estas organizações, na minha opinião, são candidatas a formar o que hoje nós arbitrariamente chamamos de terceiro setor. Por quê? Porque elas são organizações que ou têm uma origem alternativa ou têm uma pauta alterativa, ou seja, pretendem propor câmbio social, mudança na realidade. Me parece que esse é o campo que nós chamamos de terceiro setor. E ele reúne fundações, ele reúne ONGs, ele reúne grupos associativos, ele reúne, às vezes, em alguns lugares, até o Rotary e o Lions, que não tem nada mais tradicional, conservador e status quo do que esses dois clubes de serviço. Pois, inclusive, em alguns lugares eles estão juntos porque estão participando da agenda de interesse público, de transformação da realidade social de interesse público, da agenda cidadã, da agenda democrática e dos direitos humanos. O terceiro setor já tem vários apelidos, né? Muita gente chama de ONGs, ONGs, OSCs, OSs, associações, fundações. Daqui a pouquinho, né? Será que um clube, um time de futebol também faz parte desse terceiro setor? Então é bem legal poder começar a tentar algumas definições assim do que seria esse terceiro setor. Em primeiro lugar, o terceiro setor ele tem um desenvolvimento maior nos últimos anos aqui no país, né? A gente pode observar que da década de 90 para agora, no ano de 2011, a gente tem uma potencialização dessas organizações. E aí, para a gente entender quais são as organizações que pertencem ao terceiro setor e até poder começar a fazer uma diferenciação, em primeiro lugar, OSC, ONG, OS, etc., são terminologias que são dadas para principalmente as associações e fundações que compõem basicamente estas organizações do terceiro setor. Então, quando a gente está falando de terceiro setor, a gente fala especificamente de associações e de fundações. Associações e fundações que trabalham para causas sociais, para causas ditas públicas, né? Para questões que pertencem a todos nós, membros de uma sociedade.
Então, ONG é um termo que já foi cunhado há alguns anos, né, quando começou a se definir a participação nossa, cidadã, na sociedade de uma forma mais ativa. Organização da sociedade civil é um termo que a gente usa comumente para descrever essas instituições que trabalham para causas que são causas sociais. Mas nós entendemos, né, e trabalhamos sempre com associações e fundações. Então, acho que são derivados, são nomes derivados, mas que por trás vai ter sempre uma pessoa jurídica categorizada como uma associação, uma fundação. Elas têm algumas características, né? Elas atuam de uma forma voluntária, né? Elas não visam lucro, né? Elas revertem todo o valor, e aí a gente não pode confundir lucro com superávit, né? Assim, elas investem todo o valor que geram na sua própria causa, na sua própria organização. As do terceiro setor são as que se voltam para questões de interesse comum e de interesse público, de interesse social. Se eu tenho alguma organização que visa os interesses de um grupo específico, a gente não leva em consideração como uma organização deste terceiro setor. Nós aqui na Parceiros temos trabalhado bem nesta linha de concepção, que é a concepção também que tem trabalhado o GIF, tem trabalhado o Ethos, tem trabalhado outras organizações, o IBGC, etc. A gente tem lá nas associações e fundações em torno de 340 mil destas organizações, associações e fundações em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, acho que são 20% deste total são aqui organizações no estado do Rio Grande do Sul. Então, um número bastante expressivo, que já dobrou, né, do final da década de 90 até agora em 2011. Bom, organizações sociais, elas diferem basicamente de uma empresa ou de uma organização tradicional, como a gente conhece, em princípio, pela finalidade. A finalidade desse tipo de organização, ela não é centrada na reprodução de capital. A organização social, ela tem como finalidade resolver alguma questão que, como o nome aponta, ela é de caráter social e de caráter público. Por serem de interesse público e normalmente, inclusive, estarem agindo sobre questões que são problemáticas, questões que podem envolver, por exemplo, o meio ambiente, o combate à pobreza, a defesa dos interesses de alguma minoria, elas não estabelecem com o público, né, ou com a finalidade da própria organização uma relação comercial, ou seja, ninguém paga pelo serviço da organização social. Então, não existe uma relação comercial e uma troca de dinheiro efetivamente entre quem é beneficiário do serviço e a organização que presta o serviço. E nesse sentido, ela tem uma finalidade, uma caracterização toda diferente. É evidente que a organização social também precisa de sustentabilidade econômico-financeira, vai ter que se financiar com recursos públicos ou privados, mas ela não pode contar com uma receita proveniente do beneficiário, digamos assim, da prestação do serviço. Então esse é um caráter que já diferencia de imediato. A relação dela com o público dela é diferente da relação de uma empresa. Uma empresa, ela é organizada, mantida, aberta, com a finalidade de, mediante o investimento de um capital, retirar um capital maior na saída. E isso acontece com base na relação que ela estabelece com o cliente, com o público dela, a empresa. Uma organização social se difere no primeiro momento por essa característica, mas a diferenciação fundamental não é só de caráter financeiro. No meu entendimento, a organização social se difere porque ela se concentra justamente na solução de uma questão social, de uma questão de caráter público, como a gente exemplificava, uma questão ambiental, uma questão de defesa dos direitos de uma determinada minoria ou a defesa de algum interesse particular. A organização social vai acabar atuando nesse campo público, nesse campo aberto, e nesse sentido ela é uma organização que, nessa definição um pouco ambígua que existe a respeito de terceiro setor, ela vai se posicionar como uma organização que ela, apesar de funcionar e estar regulada do ponto de vista jurídico, muitas vezes pelo direito privado, ela tem uma função pública. A organização social, ela surge como a tentativa de dar conta de uma questão que é pública e que é social, diferente de uma empresa privada, que é uma empresa que nasce
com a finalidade de atender um determinado interesse privado. ONG no Brasil é um termo que surgiu, ele ganha força no final dos anos 80 e ele vai ganhar voz pública em 91, quando se funda a Associação Brasileira de ONGs, a BONG. E ela é que traz a público com mais, a partir daí se fala com muita força em ONGs, né? Isso é 91, 93 se inaugura a campanha contra a fome do Betinho, que também vai trazer muito fortemente a questão ONGs. 92 é a Conferência das Nações Unidas de Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio, chamada a Rio 92, né? Também, então, aí o termo ONG ganha no final dos anos 80, início dos anos 90, uma projeção pública enorme, e o Brasil descobre que existe essa coisa chamada ONG. Naquele período, ONG, quer dizer, anos 80 e anos 90, ONG delimitava um campo ético-político muito claro, que era um campo, de fato, um campo ético-político de organizações que vinham em boa parte, a primeira geração delas vinha do combate à ditadura militar, a luta pela democratização do Brasil, vínculo com os movimentos sociais, com os povos, defesa de direitos, defesa de uma visão diferenciada, democrática de desenvolvimento, defesa da radicalização da democracia, da perspectiva da participação, enfim, toda a base tem a ver com a cidadania. Então, ser ONG era ser um agente político crítico ao modelo de desenvolvimento, crítico aos limites da democracia e muito fortemente vinculado aos movimentos sociais e às comunidades que se articulavam na luta pela defesa dos seus direitos. Isso era ser ONG no Brasil. Não é exatamente ser ONG hoje. Os movimentos sociais, por sua vez, eram um outro campo muito mais vasto, em todos os sentidos, que agregavam dois tipos, pelo menos, de subcampos. Um que são o campo que chamamos dos movimentos sociais tradicionais, aqueles que existem tradicionalmente há mais tempo na sociedade, por exemplo, o movimento sindical, por exemplo, o movimento de luta pela terra, que no Brasil é mais organizadamente dos anos 80, então nesse período ele era um dos movimentos ditos tradicionais, que vai organizando acampamentos, assentamentos e associativismo no campo. O movimento dos pequenos agricultores, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, o movimento de luta contra as barragens, muitos movimentos que a gente vai chamar de movimentos mais estruturados, mais tradicionais. E, por outro lado, tem o que chama de novos movimentos sociais, que lidam muito mais com as identidades, em grande medida, e com questões universais, como a questão do meio ambiente, por exemplo. Eles tomar como marco a Constituição de 1988, evidentemente que isso é anterior, a Constituição resulta de uma dinâmica da sociedade, buscando uma nova a Constituição e a formalização, que é o processo inicial, digamos, de uma nova ordem social, ou seja, é promulgada uma Constituição, mas uma Constituição ela vai ter que ser regulamentada. Então, toda essa dinâmica, ela vai colocar atores que tradicionalmente não agiam de forma articulada, colocar esses atores em articulação. A sociedade também, nesse momento, ela está em profunda transformação, é um momento, final dos anos 80, início dos anos 90, em que nós temos toda a dinâmica da reestruturação produtiva. O Brasil também está em processo de alinhamento às determinações do Fundo Monetário Internacional, com o que tudo isso implica em termos de desemprego, com o que tudo isso implica em termos do processo de reengenharia, em termos de reorganização da produção, novos modos de produção. Então isso gera uma tensão muito grande na sociedade. A gente sabe que a Constituição de 88 ela tinha uma ideia, mas que o seu processo de regulação ele vai pegar uma sociedade já dinâmica dos movimentos sociais muito fragilizada pela própria questão da redução dos postos de trabalho de um lado e o violento desemprego que acontece. Então, nesta efervescência, nós temos, por outro lado, um grande número de pessoas que saem do mercado de trabalho formal e que surge, veja que o Estado também está, estamos em processo de reforma do Estado, que uma das diretrizes do Banco Mundial, o que era? Que o Estado se concentrar naquelas atividades, digamos, ou seja, não se pode falar em Estado, uma redução do tamanho do Estado, de forma alguma, não concordo com isso, apenas uma transformação do papel do Estado, que o Estado vai se concentrar em assegurar a competitividade, contribuir para a competitividade das empresas. Então ele deve, dentro dessa lógica, se afastar de todas as atividades sociais nas quais haja interesse para o capital. Então daí que nós podemos observar um enorme crescimento do setor privado na área de serviços como saúde, educação e outros serviços paralelos. Bem, com isso, se está, ao mesmo tempo, há funções, há atividades de caráter social que não têm maior interesse para o setor privado, o Estado continua com essas atividades e ele vai ter que
Só que ele, dentro da lógica também, que é uma lógica de redução física do tamanho do aparato administrativo do Estado, como o Estado vai executar? Ele vai executar através grande parte da publicação de editais que vai chamar, então, a chamada sociedade civil organizada para concorrer com esses editais. Bom, verifica que aqui nós temos uma medida bastante interessante, porque na medida em que o Estado publica os editais, são as organizações essas que têm que se capacitar para concorrer e competir por recursos. Então é um momento muito significativo. Temos que situar esse momento também num contexto histórico mais amplo, que é um contexto que coincide com o que acontece em setembro de 2001. Então, os olhares do mundo também estão se focando de outra maneira. A questão, digamos, do terrorismo é entendida como uma questão internacional. Com isso também, os recursos que vinham para países que não representam uma ameaça nesse sentido, são canalizados para outras fontes, reduz-se uma redução nos recursos que vão entrar para o financiamento de ações sociais no país. Por outro lado, nós temos um desemprego muito grande de pessoas que não atuavam nesse segmento, que buscam isso uma oportunidade de trabalho. Por outro lado, nós temos também os editais do Estado. Então, com tudo isso, quando se fala no tal do crescimento do terceiro setor que acontece nesse processo, ele é um resultado desse conjunto de fatores. Se a gente olhar, né, do ponto de vista histórico, o terceiro setor no Brasil, por exemplo, ele se fortalece, ele cresce como em toda a América Latina de um modo geral, especialmente no final dos anos 60 e início dos anos 70, os anos em que na América Latina houve regimes militares totalitários e que todo o processo de mobilização da sociedade civil aconteceu com o apoio de algumas organizações internacionais que procuravam, de alguma maneira, resgatar os direitos humanos que estavam sendo violados naquele momento, e também por organizações de cunho religioso no Brasil, especialmente na Igreja Católica. Alguns setores avançados da Igreja Católica foram responsáveis pela criação e manutenção de uma rede de organizações não governamentais, ONGs, como a gente chamava, que tratavam de defender esses direitos e de conseguir, de alguma maneira, atenuar os efeitos nefastos do ponto de vista da privação da liberdade dos indivíduos que aconteceu durante esses regimes. Agora, passados esses regimes, a dinâmica do terceiro setor e da organização social acabou não tendo a mesma vitalidade, porque aquele objeto de luta ele já não existia mais. Particularmente nos anos 90 no Brasil, e casualmente também na América Latina, com toda uma onda dos governos chamados de cunho neoliberal, o terceiro setor assumiu uma faceta muito perversa naquele momento, que era a faceta de ser algumas organizações da sociedade civil que, mediante a falência do Estado ou mediante a necessidade propalada de diminuição do tamanho do Estado, de garantia de maior eficiência, de menos custos para a ação estatal, começou a ser um braço do Estado para atuar nas questões sociais.